Imagina só a cena. É dezembro de 1914. Você tá lá, atolado na lama, encolhido numa trincheira em algum canto da França, com o frio de lascar cortando até os ossos. Por meses, sua vida tem sido só medo e tensão, com tiros e explosões como trilha sonora. De repente, do nada, você ouve algo inesperado. Músicas de Natal, tipo Simone, então é Natal, sabe? Vindo da trincheira inimiga. Essa é a história da Trégua de Natal de 1914, um daqueles momentos quase inacreditáveis da Primeira Guerra Mundial, quando, contra todas as probabilidades, soldados de lados opostos encontraram um instante de paz. E o que essa história diz sobre a gente, sobre a humanidade, pode te surpreender. A Primeira Guerra Mundial foi uma coisa horrível e sem precedentes. A guerra de trincheiras era uma coisa bruta, desumana. Os soldados viviam atolados em valas, enfrentando chuva, frio de rachar e doenças. O dia a dia era uma repetição de espera, batalhas e aquela luta pela sobrevivência. Mas aí, na véspera de Natal de 1914, algo diferente aconteceu. Na frente ocidental, os soldados estavam se preparando para mais uma noite congelante quando ouviram algo inesperado, um coro cantando. Começou com os alemães. Eles começaram a cantar Stille Nacht, sim, a nossa conhecida Noite Feliz. E não demorou muito para que os britânicos respondessem do outro lado com seus próprios cânticos. Imagina a cena. Você está no meio do caos da guerra e de repente ouve músicas de Natal no ar. Deve ter sido surreal, tipo coisa de filme. E aí que vem a parte mais maluca. Aos poucos, soldados de ambos os lados começaram a sair das trincheiras. Dá para imaginar a coragem? Homens que, até poucas horas atrás, estavam trocando tiros, agora saíam com as mãos levantadas, tipo paz e amor. Eles se cumprimentaram, trocaram pequenos presentes, chocolates, cigarros, qualquer coisa que tivessem à mão, e até compartilharam histórias e risadas. E pasme, tem relatos de partidas improvisadas de futebol rolando ali no meio. Um joguinho de bola em plena zona de guerra. E com esses gestos simples, esses homens, que um dia antes eram inimigos jurados, se viram celebrando o Natal juntos. Por um breve instante, eles lembraram que, no fundo, todos eram só pessoas, e a guerra ficou em segundo plano. Muitos soldados que participaram dessa trégua escreveram cartas para suas famílias, falando daquele dia que parecia até coisa de sonho. Descreveram como era estranho, mas ao mesmo tempo mágico, rir e cantar com pessoas que até então eram o inimigo. Essas cartas são um dos registros mais emocionantes e sinceros que temos sobre a guerra, mostrando o que passava na cabeça desses caras no meio do inferno. E aqui vai um detalhe que sempre faz pensar. Muitos desses soldados disseram que, se dependesse deles, a guerra teria acabado ali. Eles perceberam que o cara do outro lado da trincheira não era tão diferente assim. Era só mais um ser humano, preso numa confusão muito maior que qualquer um deles. Isso não é algo para parar e pensar? Mesmo nas piores situações, a vontade de se conectar e achar um ponto em comum pode falar mais alto. Mas como em toda boa história, tem aquele lado mais amargo. Enquanto os soldados aproveitavam esse momento raro de paz, os chefões, os comandantes de alta patente, ficaram incomodados. Para eles, essa trégua espontânea era um problema. Se os soldados começassem a ver o inimigo como uma pessoa de verdade, isso enfraqueceria a vontade de lutar. Então, nos anos seguintes, os líderes militares deram um jeito de garantir que o Natal nas trincheiras nunca mais fosse o mesmo. Patrulhas foram reforçadas, ordens severas aplicadas e qualquer tipo de confraternização foi desencorajada. Para os comandantes, que estavam bem longe do frio e da lama, a guerra era uma questão de estratégia e poder.
Mas para quem estava lá no campo, olhando o inimigo nos olhos, a guerra era outra coisa. E às vezes, entender isso leva aí à paz, não ao ódio. Só tinha um soldado infeliz por lá quando isso aconteceu, chamando os outros de fracos. Um alemão fracote de bigodinho feio, já sabe quem, né? A Trégua de Natal de 1914 é um lembrete poderoso do que significa ser humano. Mostra que quem vive a guerra de perto muitas vezes quer a paz mais do que quem está no comando lá de cima. Claro, teve gente que não curtiu ou não entendeu essa ideia de paz temporária, e um deles até virou sinônimo de conflito e ódio no futuro. Mas para a maioria dos soldados naquele campo, o Natal de 1914 foi um momento de esperança, uma amostra do que poderia ser se as pessoas escolhessem a empatia em vez da violência. E o que essa história diz para a gente hoje? Que a paz pode começar com um gesto simples e que, quando a gente olha além das diferenças, coisas incríveis podem acontecer. Se aqueles soldados, no meio da guerra, conseguiram encontrar uma forma de compartilhar um dia de paz, o que a gente poderia fazer hoje se focássemos mais em compreensão e gentileza? Se essa história te tocou, lembre-se, a paz muitas vezes começa com um gesto simples. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e compartilha nos comentários sua lembrança de Natal favorita ou alguma história especial dessa época. Vamos espalhar essa mensagem de empatia e humanidade.